Vamos agora para a nossa entrevista do dia. O Brasil tem em média 74 milhões de hectares de vegetação nativa em propriedades rurais, aguardando pagamento por serviços ambientais. Tratam-se de áreas que excedem as exigências previstas no Código Florestal e cujos proprietários poderiam receber um pagamento por manter a vegetação em pé. Esse é um dos dados revelados pelo terceiro panorama do Código Florestal, realizado pelo Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O estudo calculou os quesitos ou requisitos do Código Florestal e o cumprimento por cada um dos mais de 7 milhões de imóveis rurais registrados no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E para a gente entender melhor esse levantamento, eu converso agora com o fundador do centro que realizou a pesquisa, Britaldo Soares Filho. Boa tarde, Britaldo. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Márcios, e telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Britaldo, 74 milhões de hectares de vegetação nativa em propriedades rurais aguardando o pagamento por serviços ambientais é um dado bastante expressivo, né? Isso mostra que os produtores brasileiros têm cumprido acima do exigido pelo Código Florestal e o que isso significa na prática? Bom, na prática significa que, bom, é, você tem aí, de um lado, né, esse que se chama excedente, né, ou seja, as propriedades que têm mais vegetação nativa que é demandado pela legislação florestal, no nosso Código Florestal. Isto seria um serviço ambiental agregado à produção agrícola, né? E deve ser valorizado, né? E para isso já existem, né? Inclusive já a lei do PSA, o Programa de Serviços Ambientais, precisa ser colocado em prática, né? E em relação a esses pagamentos, quais são os mecanismos capazes de viabilizar essa remuneração? Podem ser tanto iniciativas públicas quanto privadas? E o que falta para que isso de fato aconteça em larga escala? Então, já existe a norma do Banco Central que reduz em 0,5%, né, os juros agrícola para as propriedades que estão conforme com o Código Florestal, ou seja, aquelas que estão cumprindo o Código Florestal, né? E para isso é necessário ter a validação do Cadastro Ambiental Rural. A validação significa que você precisa verificar e aprovar a declaração do proprietário rural, que é uma autodeclaração. Quando ele desenha a propriedade, desenha a área consolidada, vegetação nativa, ele está fazendo uma declaração. Essa declaração precisa ser verificada. Isso é o grande gargalo hoje do Cadastro Ambiental Rural, porque todos os programas ligados ao Cadastro Ambiental Rural, não só o PSA, que é o Pagamento de Serviços Ambientais, mas o PRA, que é o Programa de Regularização Ambiental, o programa também de ACRA, que seria a transação dessa vegetação nativa para compensar passivos de outros proprietários, depende da validação do CAR, da autodeclaração. E E isso é pensando, um gargalo. e falando nisso, quais estados concentram a maior parte das áreas preservadas que aguardam pagamento por serviços ambientais? Ou seja, quais são essas áreas que têm esse potencial, Britaldo? Em primeiro lugar, o Cerrado. Por que o Cerrado? No Cerrado, a reserva legal é apenas 20% da propriedade, né? Então, existem ainda extensas vegetações nativas, né, no Cerrado, e como o requisito para a reserva legal é só de 20%, né, diferente da Amazônia, que chega a 80%, obviamente o passivo, o ativo, aliás, esse chamado de ativo, né, o excedente, está concentrado no Cerrado. Bom, o estudo também apontou que o Brasil tem 21 milhões de hectares degradados. São áreas que devem ser restauradas ou compensadas. Então, pensando nisso, quais são os caminhos para que a gente consiga efetivar essa iniciativa? Então, isso tudo tem a ver com a implementação do Código Florestal, né? Você Certo. tem também esse passivo, né, de reserva legal, de áreas de preservação permanente, que precisam ser recuperadas, né? Isso varia muito em função do tamanho da propriedade, do modo fiscal, da região que está, né? É,
você precisa de incentivos econômicos, né? Primeiro, é caro, né? Pensando apenas em cercar, isolar a área, deixar a regeneração natural fazer sua parte, né? Quando a degradação é muito já intensiva, né? Você precisa, inclusive, replantar ou conduzir essa regeneração. E, obviamente, você está agregando um serviço ambiental ao fazer essa recuperação da vegetação nativa. Por exemplo, existe uma relação entre as áreas mais florestadas, né, e com a regulação das chuvas, ou seja, a região que tem mais floresta, chove mais, tem menor temperatura, e isso favorece a produtividade do agronegócio, certo? Então, uma coisa está ligada à outra. Bom, a gente está caminhando para o final da nossa entrevista, mas tem espaço aqui para mais uma pergunta, Britaldo. Eu queria que você falasse sobre a revisão do Código Florestal de 2012, que estabeleceu a anistia para o desmatamento feito até 2008, né? Apesar disso, o proprietário precisa regularizar a situação do imóvel caso não tenha o mínimo exigido pela lei, né? Certo, aqueles que têm, a gente chama passivo, ou seja, desmataram antes de 2008, eles não estão ilegais, mas eles precisam aderir ao programa de regularização ambiental e vão ter 20 anos para recuperar esse passivo, quer seja de reserva legal ou de APP, né? Então, para isso, nós precisamos avançar na validação do cadastro ambiental rural. Isso já está sendo feito em alguns estados, inclusive usando métodos de inteligência artificial, mas em outros ainda a coisa caminha muito devagar. Pra você ter ideia, dos 7 milhões ou mais de registros, o Brasil só tem 1,8 cadastros validados até hoje. Então, É, isso é o grande gargalo da uhum. implementação do Código Florestal. É muito pouco, né, Britaldo? Quero te Muito agradecer, pouco. quero te agradecer pela participação aqui com a gente. Até a próxima, viu? Quando tiver novidade, conta aqui com a Tá. gente do Planeta Campo. Eu que agradeço o interesse. Muito obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL. Reimaginando a sustentabilidade. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity. Gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu. A BCZ de todos. Campo Forte. Nosso forte é fazer você produzir mais.